Diretos amigos, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Derek. Estamos aqui apresentando o Semcast especial Dia das Crianças. Estou aqui na presença de ilustre meu irmão Luke Teodoro. Estou aqui na presença de Cecília e meu pai, Dr. Anderson Rodrigo Souza. Esperemos que tenhamos uma boa conversa e um bom diálogo. Então, pai, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Sempre quis participar do Semcast. Como a primeira pergunta, eu gostaria de dizer assim, qual a sua como você se sente sendo médico? Sim. Bom, como é o seu dia a dia? Vou deixar a Cecília falar primeiro, depois eu acho que... Obrigada. Eu também estou muito feliz de estar aqui, ainda mais nesse Semcast especial. Eu estava conversando até agora há pouco com seu pai, falando que desde os 5, 6 anos eu sempre disse que eu seria médica. Não sei por quê. Não, algo me dizia, você vai ser médica. E eu sempre disse que eu seria médica e assim eu fiz. E hoje, assim, eu não tenho nenhum... Não é, a gente não tem problema na profissão, mas eu sou muito feliz da profissão que eu escolhi e eu não saberia ser outra coisa. De todo essa aproximação com as pessoas, de tentar levar algum bem-estar, melhorar talvez a vida delas. Muitas vezes a gente não está no melhor dia, mas a gente faz o dia da outra pessoa ser bom. Então, eu acho que isso é interessante. E essa eu acho que a alegria de realmente gostar de ser médico, que não é uma profissão fácil, como outras tantas assim também não o são, mas nós temos uma relação diferente com as pessoas. A partir do momento em que elas se entregam o seu corpo, né, ou que seja, dependendo da sua especialidade, aos cuidados de outra pessoa. Então, nós temos essa responsabilidade com as pessoas, e isso me deixa muito satisfeita e muito feliz ao mesmo tempo. Podemos dizer que é uma relação de confiança e uma relação de intimidade, mesmo com uma pessoa que você não conhece, então. Exato, porque muitas vezes as pessoas chegam até você, ela não te conhece. Tá, tudo bem, tem amigas que vão, né, e é uma questão, mas a maior parte das pessoas são outras que indicaram, ou ela precisava da especialidade e te achou de algum momento, e de alguma forma, e ela não te conhece, e ela acredita em você, e também tem essa relação, como você falou, de confiança, né? Por isso é de uma responsabilidade muito grande fazer com que as pessoas tenham confiança em você, acreditem e se deixem, né? Como eu sempre digo, o paciente está lá, vulnerável. Ele veio por uma doença, ele veio por algum motivo e ele quer ser curado ou ele quer ter uma solução para o problema dele. E é uma relação de confiança, sem dúvida alguma. Igual a doutora Cecília falou, né? Medicina realmente, eu acho uma profissão muito... Em primeiro lugar, é sui generis, né? É justamente o fato dessa interação que você tem, dessa capacidade de você aliviar a dor do próximo, né? E assim, desde tempos remotos, medicina é uma profissão muito antiga, né? E vem aprimorando, vem melhorando. E, assim, tudo que me foi dado foi pela medicina, tá? Mesmo o que vem de depois, no sentido, assim, de você mudar de uma carreira. Porque o médico, ele tem que, nesse momento da vida, ele tem que começar a mudar também. Tem que começar a ser empreendedor, ser um punhado de coisa. Coisa que lá atrás não existia, justamente. Né? Médico não era administrador também. E hoje a gente precisa ter um certo conhecimento sobre isso também, para administrar a sua carreira. Exato. E em termos de confiança, imagina, você vai no médico, você vai ser submetido a uma cirurgia. Você permite que alguém use um instrumento e corte você, tendo confiança nisso. Acreditando, né? Em alguém desconhecido. Desconhecido, né? Exatamente, você nunca tinha visto antes. Isso é um fato. É verdade. Eu tenho que perguntar, qual foi o seu ímpeto para virar médico? Mais especificamente neurocirurgião. Neurocirurgia, na verdade, eu quando voltei do serviço militar, eu queria fazer cirurgia plástica. Não queria fazer... Mas isso tem um viés, né, das referências que você tem na faculdade. Às vezes você queria muito fazer cirurgia plástica, mas quando eu
comecei a residência de cirurgia geral para fazer cirurgia plástica, conheci a equipe da Neuro, né? Uhum. O professor Leopoldo, o professor Manuel Nunes, não sei se você chegou a Sim, conhecer. sim. E com eles que eu aprendi a gostar de neurocirurgia. E neurocirurgia, como dizem, é igual um veneno, né? Depois que você prova, Já era. você não consegue largar a neurocirurgia. Muito bem. Eu entrei na faculdade, eu gostava, como eu sou míope, eu comecei lá para os meus 18 anos, aí com mais frequência oftalmologista, e eu falava, eu quero ser oftalmo. Mas aí eu passei na cadeira de oftalmo e falei, não deu para mim. Não. Não rolou. Aí quando eu estava no 4º ano, eu gostei, né? E gostava de dermato, gostava tudo a ver, né? Pneu, me gostava de gastro. E prestei prova de monitoria para as 3. E passei na de dermato. Então, eu fiquei 1 ano na cadeira lá junto, fazendo trabalho. Sempre que podia, corria para o ambulatório de dermato. E aí passou a ser uma profissão, não, uma especialidade que eu falei assim, acho que é possível. Comecei a gostar dela mesmo. E aí foi. Essas coisas, elas flutuam, né? É. Porque, por exemplo, quando eu formei, a especialidade que era mais concorrida era radiologia. Todo mundo queria fazer radiologia, né? Voltou, né? Assim, Não sei se é a mais concorrida, então, mas voltou a ter uma certa concorrência. mas quando eu terminei por neurocirurgia, dermato já era a especialidade que as pessoas mais procuravam. É verdade. Que continua sendo porque a gente tem poucas Uhum. vagas de residência, então tem um boom para isso. E aí, como aconteceu, né, de ser difícil, muitas pessoas começaram a migrar de novo para. Então, radiologia passou a ser uma das mais concorridas de novo. Existem essas migrações. É, verdade. Bom, eu sou um completo leigo em medicina. O que eu compreendo de medicina foi um curso de primeiros socorros feito pela minha mãe. Então, eu quero perguntar, quais foram os principais avanços que a medicina teve nos últimos tempos? Assim, o que teve de marcante? Ai, tem muita coisa, né? Tem Nossa, muita eu acho coisa. que em termos de terapia de medicamentos já melhorou muito. Imagina, há 90 anos atrás não tinha nem antibiótico, Então, não tinha nem exato. penicilina. Então, assim, desenvolvimento de antibióticos, tá? Parte de tecnologia também, cirurgia robótica, tá? Terapia gênica. Então, assim, a medicina realmente ela teve um boom, né? Teve uma explosão em que várias outras tecnologias foram incorporando, né? De neurocirurgia, por exemplo, a tomografia, para você ter uma ideia, existe da década de 70 para cá, um exame que você faz em qualquer lugar hoje, praticamente qualquer lugar hoje em dia, né? E Exatamente. dermatologia, acredito que... Muita coisa, né? Se a gente for para o lado de doenças, né? Citar uma doença que é muito conhecida, mais uma vez, psoríase, que antigamente era só uma doença cutânea, hoje a gente sabe que é uma doença, ela é multissistêmica, e quantos medicamentos já vieram dos últimos 20 anos para cá que fazem esse tratamento, né? Se a gente for para o lado da estética, até 25 anos, ninguém fazia um preenchimento direito, caiu, era plástica. Caiu, era plástica. Mesmo lepra, né? Imagina. Continua aí, né? Há quantos anos? Desde lá Jesus já tem os relatos. Então, assim, a gente tem um avanço mesmo nas medicações, tanto tratamento também, mas como estética, que para mim não deixa de ser um tratamento, né? Então, a cada ano que passa, infelizmente, poucas pessoas têm acesso, mas o fato é que o avanço existe, essa questão de terapia gênica cada vez mais, e aí sim nós vamos começar a curar certas doenças, que até hoje falam, não tem cura, tem controle, mas com a terapia gênica vai ser possível. Tem um longo caminhar ainda, mas todas essas coisas, então tem muita coisa. Mas assim, o detalhe em questão, né, é justamente que a esperança da colheita está na semente, né? E assim, o Semcast, trouxemos vocês aqui hoje, né? Ou melhor, vocês nos trouxeram aqui hoje, justamente porque a gente também tem essas dúvidas com relação à juventude e às vezes tentar dar alguma dica, né? Falamos um pouquinho de medicina,
porque é a nossa rotina do É dia a utópico, né? dia, tá? Poderiam até ter chamado o pessoal Dr. Jaime, que esteve com a gente, falando sobre direito também, que ia ser importante, tá? Mas tem que lembrar que a formação médica atual, né? Não, curso médico praticamente você vê medicina, mas você acaba, depois de formado, adquirindo habilidades com relação a gerenciamento da sua vida, gerenciar sua clínica, administração, tá? Então, medicina eu acho que é uma carreira bonita, né? Claro, como todas as outras aí, arquiteturas, engenharias, essas coisas Total. todas. Exato. E vocês? Exatamente pensando no futuro. Seu pai é médico, sua mãe é médica, você já me falou que você não quer ser médico. Não quero ser médico, isso é verdade. Tá certo. O que você... o que você pensa para esse futuro? O que você pode ajudar nesse futuro? Eu sou uma pessoa que desde criança eu sou fascinado por pedagogia. Eu adoro ensinar. Até hoje eu adoro muito ensinar. Tive meus momentos de pensar em fazer direito. Quase fui... Bom, advogado sim, mas... Não sei se é a palavra. Logo me vem à cabeça. Mas desde criança eu sempre mantive na minha cabeça. Eu gosto de ensinar. Eu gosto de aprender ensinando. Então, mesmo na escola eu estudo no Etapa, eu sempre que ajudo, eu tava ajudando meu amigo até agora há pouco, eu tava ensinando matemática. Uhum. Não é minha especialidade, mas eu gosto de fazer, é divertido. Eu quero seguir essa carreira por esse ímpeto de... Não sou eu que vou fazer a diferença no mundo necessariamente, mas eu posso ser a diferença para que as outras pessoas possam No mudar mundo de alguém. o mundo de alguém. Exatamente. Eu gosto de pensar que eu sou aquela vírgula no texto que faz ele virar uma nota 1000. Olha. Não, é uma diferença Uhum. muito pequena. É uma vírgula. Mas essa vírgula é a diferença entre um 990 e um 1000. É a diferença entre alguém que tem a vontade de aprender. Que eu acho que é algo que às vezes a escola não incentiva. Pode ser uma ideia minha, pode ser uma ideia de muitas pessoas. Mas eu penso que às vezes a ideia da escola é ensina, aprende e vai. Eu acho que falta a ideia de aprenda por aprender. Uhum. Não porque você precisa, mas porque você quer. Eu entendo de... Mas você não acha que o aprendizado ele requer uma finalidade? Não necessariamente. Você, por acaso, já usou hormônios de plantas na sua vida? Eu presumo que não. Mas não é divertido saber que de certa forma que existe um certo grau de concentração. Nós tivemos um podcast aqui que veio um palestrante falar sobre a química de plantas. Eu vi, sim. Mas você, na sua especialidade, você já usou? Não. Mas não é divertido? De certa forma, saber que as plantas têm um certo grau, elas não têm consciência. Então, mas para você, é que na minha profissão, isso não é útil. Não é relevante. Pode ser útil, talvez, não sei, mas assim... Pode vir a ser. Em termos de relevância. Talvez para Cecília... Eu entendo o que ele quis dizer. Eu acho que nunca é demais a gente saber um pouco sobre tudo. Não, até para nos dar uma ter ideia. uma boa conversa aqui, Sim, obviamente. Você estava falando do Hamlet. Outra hora, eu não sabia, eu nunca li o livro inteiro. E aí é sempre uma curiosidade, um algo a mais, né? Eu acho que essa é a ideia que você quis dizer, né? De ter a vontade de ter curiosidade. De inspirar a curiosidade nas pessoas. Eu acho que isso moveu o mundo até hoje. Isso move o mundo até hoje. Não é curiosidade do outro de ir lá e saber como funciona, como que é. Você concorda, Derek? Desculpa, Luke. Não sei, você acha? Não tô sabendo. O que você ainda é pequenininho, você ainda tem muito tempo para decidir, mas o que você gostaria de fazer? Conte pra gente. Você já pensou sobre isso? Não. Ele é muito nova, né? Tem 8 anos. Pra perguntar, não pra responder, tá? Tá bom. Você quer ser o entrevistador? Então pergunte pra gente. Venha. Como vocês acham que vai ser o futuro dos médicos? Eu pergunto o que eu ia fazer. Então.
Pra botar em palavras melhores, quais avanços técnicos vocês acham que Eu acho que podem vir a acontecer? Eu acho que a gente vai, assim como muitas profissões vêm desaparecendo e sendo substituídas por outras, eu acho assim que o médico nunca vai desaparecer completamente, mas eu acho que nós vamos ter algumas substituições, talvez, em algumas coisas. Com a entrada aí das inteligências artificiais, fazer diagnósticos talvez seja Eu mais acho que o fácil. médico sempre vai Vai precisar. precisar, até para uma inteligência artificial, sempre vai ter alguém que precisar ali para bater um martelo, para. A inteligência artificial, por exemplo, um diagnóstico de um câncer numa tomografia. A inteligência artificial, quando vê essa tomografia, ela acerta mais do que o médico. Sim. Mas ainda vai precisar do médico para olhar aquilo lá, para ter Sim, certeza. E até quem vai operar, né? Quem vai Justamente. abrir. Eu acho que assim, não é algo que. Eu acho que algumas são tendências, né? Algumas profissões realmente elas desapareceram. Por exemplo, limpador de chaminé não existe mais. Tá? Os cocheiros de coisa, deve ser um ou outro em algum lugar de turismo. Banca de jornal, já é um Banca negócio de que jornal. praticamente já não existe mais. Existe a cada 4 anos com a Copa. é Pra diferente. Copa só, então. Mas já é um negócio que praticamente já não existe mais. A medicina eu acho que ainda vai demorar muito, né? Para se ter uma mudança, né? Não Eu acho acho que que não vai nem chegar a desaparecer, porque a gente tá Não, falando. Desapareceu também, acho que desaparecer não, mas acho que algumas coisas serão substituídas. Com certeza. Né? Por essas. O que vai haver são as mudanças, né? Uhum. As cirurgias, elas vão mudar, igual, por exemplo, imagina, você há 100 anos atrás fala assim, não, a gente vai fazer um furo na sua barriga e tirar sua vesícula. Imagina, o cara fala, não, esse médico aí... Isso aí tem. Possivelmente, daqui 100 anos, eles vão falar assim, pô, o pessoal fazia furo na barriga e tirava a vesícula. Hoje temos essa pílula aqui. Eu acho que é uma questão assim, claro que cirurgias vão existir sempre, Sim. né? Mas eu acho que a gente vai poder operar à distância. Sim. Eu Né? acho que... E aí nós vamos ter essa mudança, vai ter uma migração do mercado de trabalho nisso, porque cada vez, o médico ele ainda vai ser necessário, mas não vão ser necessários tantos. né? Eu também acho. A cirurgia remota, de fato, o robô, você tá ali na sala ali, obviamente, mas Vai não deixa de instruindo, ser né? de forma remota, né? Uhum. Você não tá ali em contato com a atividade. Eu tive uma aula de empreendedorismo, onde ele estava dando exemplos de avanço tecnológico, e um deles foi justamente uma medicina à distância. Eu quero perguntar se pode vir a realmente ser uma realidade ou se foi um delírio do meu professor. Eu acho que a medicina à distância ela já é uma realidade, tá? Ela Com a telemedicina. Mas eu digo, um exemplo que o professor deu. Você tem uma comunidade ribeirinha, afastada, Uhum. o próximo hospital é em Manaus, ou seja, quilômetros de distância, não é viável. E essa comunidade ribeirinha comprou uma máquina, consegue comprar uma máquina onde eles conseguem contratar um professor, um cirurgião de muito longe para conseguir fazer isso aí. Uma cirurgia de uma pessoa importante. É uma realidade? Pode vir a acontecer? Eu acho que como assim, não sei se nesse modelo, mas como realidade um dia vai vir a ser igual, por exemplo, o carro que vai dirigir sozinho. Não tem a menor dúvida que isso em algum momento da humanidade vai acontecer. Que você vai entrar e vai falar, ó, quero ir para minha casa. E o carro vai te levar. Isso é um fato. As coisas só estão... A gente assistia os Jetsons poucos anos atrás, né? Jetson é uma família que vivia no futuro, né? Um desenho da Hanna-Barbera que o desenho se passava no futuro. E algumas coisas... Isso já acontece, mas a gente ainda não tem as naves andando, as pessoas comprando, tem helicóptero, mas nem é acessível para todo mundo, né? Mas nos Jetsons vale a pena aí, de repente, pegar só para ter uma noção. Mas é interessante. E como o mundo muda, né? Sim. Rápido, tá mudando muito rápido. E provavelmente o Luke que escolher ser no futuro, talvez seja uma profissão que ou é um embrião hoje ou vai surgir quando ele realmente desejar ser. O que a gente vê, né, é que, por exemplo, antigamente, né, na minha época, como vocês ficam brincando, né, na minha época, assim, fala, não, fazer medicina, direito, engenharia, né? Hoje já não se fala tanto isso, né? Hoje tem as profissões relacionadas à mídia, né?
era ser produtor de conteúdo. E isso, de certo modo, tem a sua importância no sentido de que dessas mudanças que ocorrem no mundo. O mundo ele muda cada vez mais rápido, tá? Então, assim, você escolheu hoje, às vezes, uma profissão, pode ser que essa profissão esteja fadada a terminar em 10 anos, 15 anos. Tá? Então, assim, qual é o seu objetivo com o Semcast? Porque o próprio Semcast é um avanço da tecnologia. Sem Porque dúvida. há 100, 200 anos atrás não ia ter um método, podia ter o rádio, mas acho que nem o Então, rádio tinha direito. É. Qual é o seu objetivo com o Semcast? O objetivo é justamente esse. Nós temos alguns objetivos primários no Semcast. Primeiro, a divulgação de informação científica, tá? Não serve, é claro, as informações que tem aqui, não, igual eu falei no primeiro Semcast, isso não serve para tratamento de ninguém. É apenas um guia, estamos à disposição para quem precisar, tá? Primeira coisa é divulgação científica. A segunda é as pessoas que vêm aqui, são pessoas que a gente tem uma confiança no que vai estar falando. Menos eu. Não, você tem total confiança, senão não estaria aqui. É. Tá? E assim, hoje o mundo precisa dessa divulgação, tá? É muito simples, às vezes você entra o que eu percebi, né? Hoje é muito simples quando você tem uma câmera e um celular e você pega, olha, toma chá de não sei o que vai melhorar a sua dor de cabeça. Qualquer um pode fazer um negócio desse, tá? O que eu percebi é que realmente, assim, a gente fazendo isso de uma forma mais séria, a gente pode combater esse tipo de informação. Algumas pessoas escrevem para ti, olha, eu ouvi dizer isso, tá? E, eventualmente a gente esclarece aqui ou não. O comprometimento que a gente tem, todos aqui da Clínica 100, né? Falo em nome de todos, porque eu tenho certeza que é unânime. Pode ser que as informações elas até mudem, tá? Mas nesse momento, o que há de mais novo, o que há de mais moderno, e o que a ciência dá a sua anuência é o que a gente fala aqui. É o que a gente acabou falando há um pouco tempo, né? Que é a ideia do mundo mudar muito rápido. Sim, Talvez o que a gente fala aqui hoje pode ser uma verdade hoje. amanhã Hoje, já é outra justamente. coisa. Mudou. Mas Ano essa é a que vem, ideia. Daqui a alguns meses. tá? Mas é justamente na forma de combater Charlatanismo. esse charlatanismo que a gente está aqui. Né? Tá? A informação, o que a ciência fala, o que está nos anais da literatura, é isso que a gente refere. Tá? E medicina, igual você perguntou, né? É essa especialidade que a cada ano você tem que Tem que rever. ir atualizando, Sim. revendo. Com certeza, procedimentos que se faziam há 10 anos atrás, não fazemos hoje. Mesmo medicações, sei lá, para tratar espinha. Eu acho que Quanto mudou muito, né? né? É Antes lógico. passava esse sabonete. Hoje, Passar minâmbara. Hoje não. Muda muito, exatamente. Por isso que existem os congressos, né? A gente vai para ver os amigos, né? Rever e tal, sim, mas é principalmente para atualizar nessas Ver questões, né? Que mudou, né? Porque a cada ano tem alguma mudança, tem alguma... Quantas coisas você fala assim, nossa, quando eu tava fazendo dermato, eu usava isso que eu já abandonei. Pô, eu fiz em 2008, não é tanto tempo assim, mas já tem algum tempo. E a gente fala, nossa, já mudou. Mas é isso, são as mudanças que acontecem. Ah, uma pergunta meio aleatória, mas eu quero te perguntar. Já teve algum tratamento que vocês fizeram antigamente e que hoje vocês falam quão idiota isso era, a gente tem um muito melhor? Tinha essa sensação já? Na verdade, assim, existem vários casos na literatura, né? E, igual eu te falei, são verdades transitórias. Momentâneas, né? Tá? O próprio tratamento para lepra, né, que causou deformidade em crianças, né? Demorou-se anos para descobrir que a talidomida causava alteração na criança. Teratogênica, né? Era teratogênica. Tá? Isso aí com certeza, mas assim, na época não se sabia. Até alguém falou, olha... Dava por conta... Não, e dava-se para enjoo É. de mulher grávida.
Talidomida? Dava pra enjoo. Ele foi criado, se eu não me engano, ela foi criada por conta dos enjoos, ou não foi criada pra isso, mas descobriu-se que um efeito dela era diminuir, era antiemético e dava pra mulher grávida. Por isso que se descobriu que ela era teratogênica, porque as crianças começaram a nascer sem membros. Sem membros. Mas tem cirurgias que são ultrapassadas no sentido de Hoje tem algo de melhor. hoje tem algo melhor, Sim. tá? Igual você achar que um carro de 1930 que polui bastante e tem um carro mais novo, né? São essas evoluções. Então, existem esses dois pontos, né, de tratamento. Questão de escolaridade. Como é a faculdade de medicina? Então, medicina, eu ainda acho que né? Não tem, mas é um curso que é dedicação exclusiva. Você não Integral, é integral. Você não faz assim, vou fazer medicina de manhã e, sei lá, outra coisa à tarde. Mas Não dá odontologia... pra ganhar dinheiro, Não. né? Durante a Durante faculdade. coisa, não. A dedicação é integral. Tá? Então, um curso que demora 6 anos. Tem que entender que realmente não termina, né? Quando você termina a faculdade, não quer dizer que você está preparado para exercer a Isso é medicina. Não, ixi. Tá? No caso, por exemplo, da Cecília, da maioria, pelo menos mais... Eu não sei se agora mudou. Dermato são 3, né? São 3 anos, mais 2 anos de clínica. Não tem mais. Não. Você entra direto, né? É igual o infecto. Você faz já um ano de clínica e depois os 2 de dermato. Tem especialidades que demoram 2 anos Outra de faculdade. cirurgia, mais 3 anos de formação. Tá? E aí, Cirurgia cardíaca são mais 6, né? São 2 de cirurgia geral e mais 4, se eu não me engano. Acho que são 3 anos de cirurgia. São 3? Não Eu tem achava que eram 4 de cirurgia Neurocirurgia cardíaca. são 5 anos, mas São eles 5, querem passar para 6 anos. É uma outra faculdade. Tá? Então, um curso demorado, um curso longo, tá? De certo modo, um curso caro, né? Vamos assim dizer. É elitista, né? Quem é que tem condições, não só pelo ser caro de às vezes ser, né, particular, mas exatamente por isso. Como... longo, né? Não, e outra coisa, é integral. Diferente, por exemplo, você vai fazer direito, de repente você faz você estudou de manhã, de tarde você pode trabalhar em outra coisa. Se você precisar financeiramente de algum... Medicina não te permite. Então, assim, ou você tem alguém que te banca por trás, um pai, uma mãe que tem condições, porque você vai ser na dedicação exclusiva, ou, infelizmente, por isso que a gente não vê tantas pessoas que não têm esse backup, suporte, né? essa estrutura, exatamente, sendo médicos, infelizmente. Porque é um curso elitista. Porque você precisa de ter alguém que te banque. Você já está com 18, você prestou vestibular, eu ainda fiz 2 anos de cursinho, eu entrei na faculdade com 20 para 21. E aí você tem um pai e uma mãe que te bancam para fazer ou não o cursinho, daí você vai ficar 6 anos na faculdade ainda. Mas residência, né? A residência você A ainda ganha um residência, dinheirinho você pode- ali. Você ainda pode, teoricamente, A residência- não pode, mas você faz, né? Residência, Então, você assina um contrato que você tem dedicação exclusiva na residência. Isso. É o contrato, mas você recebe, só que recebe É uma bolsa irrisória. uma bolsa incompatível com Com a realidade. O que me ajudou muito foi do serviço militar, eu juntei Os valores. uns fundos, né, para poder me manter na residência. Mas, assim, É. o negócio vai indo embora. Exatamente. Mas mudando de assunto, vocês são escoteiros. correto. Eu Que- sou escoteiro, ele é lobinho. Muito O novo. lobinho. Mas vai ser Vai um ser escoteiro. Vai ser. Tem a O dúvida. que isso ajuda vocês na... O que é ser um escoteiro? O que são as premissas de... E o que isso te auxilia na sua vida, no seu dia a dia? Bom, como escoteiro, meu pai pode falar muito melhor, porque ele Não. foi há muito mais tempo. Mas como eu interpreto escoteiro, é um ideal de pessoa melhor. Que justamente essa ideia de procurar fazer uma coisa diferente, procurar fazer uma coisa melhor todos os dias. E com os 10 artigos de uma única lei, os escoteiros eles têm que seguir, não seguir à risca, mas seguir sobre uma mentoria e seguir sobre a ideia de, como diz os lobinhos, ser melhor possível. Fazer o melhor que se dá. Você não busca a perfeição, você busca a perfeição.
De certa forma, você sabe que você não vai alcançá-la. Então, você busca o seu melhor que dá pra fazer. O melhor possível. Então, tem o próprio lema do escoteiro, sempre alerta. Sempre alerta para o quê? Para servir. Para ajudar. Certo? Justo assim, eu fui escoteiro, né? Voltei agora pro movimento escotista. E como chefe do... Justo. Meu chefe. E hoje eu entendo algumas coisas diferentes. Eu acho que o escotismo funciona como uma educação não formal, tá? Mas você dá para o jovem educação que talvez se falte isso na escola, tá? No escotismo ele aprende sobre liderança, sobre compromisso, sobre responsabilidade, tá? Porque ele tem as responsabilidades dele, tá? Na escola tem, você tem que fazer a tarefa, não sei o quê. Mas ali ele tem perante a esse grupo, né? Então, acho que isso, na formação do jovem, eu particularmente, eu vejo com muitos bons olhos. Eu acho também. Tá. Eu não fui, não, mas eu acho que as premissas são fundamentais. E ainda tem a parte da aventura, né? Que é apesar o de melhor. ser extremamente controlado, né? Não é algo assim que você coloca um risco Sim. exagerado. Mas principalmente para criança, quando ela atravessa uma ponte feita ali, não sei o quê, Legal. eu acho que gera para ela uma satisfação muito grande. Teve uma situação, né, que eu acho que isso é um exemplo interessante do escotismo. A gente fez uma ponte, o Derek estava lá, e chamamos eles para passarem, né? Teve um que não passou, O Luiz. Só que assim, a gente... Imagina, você acha que eu ia deixar esse menino sair com aquela sensação que ele não dá conta? Ninguém ia Frustrado, deixar. Não, né? ninguém ia deixar. Ninguém ia deixar. Tava eu e o meu amigo, eu e o Felipe. Então- A gente falou, vai lá, você vai. Você vai, Nem que até ele empurre, conseguir. mas Mas você vê a felicidade dele Legal. Superando mesmo, superando, né? justamente. Aham. Legal. Isso daí é algo assim que É. ele vê o potencial dele, né? Claro. Eu acho que é para isso que Que- tem a sua principal função, né? Como Uhum. formadora baseada em princípios muito Uhum. éticos, né? Muito corretos, né? E quando você deixa de ser lobinho para ser escoteiro, é uma diferença da idade ou das funções? Da idade. Da idade? Você passa a ser... Mesmo para dividir, você tem essas mudanças do corpo, do pensamento, né? Uhum. O sênior é maior, né? Colocar ele às vezes para fazer um jogo com um escoteiro, ele pode machucar o Sim. lobinho, não sei o quê. Tinha bruto. Mas é um projeto com uma vida inteira, né? Não é Sim. algo ali para você estar lá, não. Uhum. Tem. Medicina também é um projeto para a vida inteira. É. Tá? Você espera logo se tornar um escoteiro. Você está trabalhando direitinho nessa questão de ser um bom lobinho. Tá, o Luke tá. Muito bem. Só dando mais embasamento pro argumento do meu pai. Ontem a gente fez uma atividade no Parque Trianon. E uma das atividades era... A gente aprendeu um nó. Não vou lembrar o nome, eu acho que é nó do enfardador. Era um objetivo nosso prender duas árvores, fazer uma pequena ponte Uhum. e não deixar ela cair. Eu fiz a ponte, eu fiz a minha ponte, porque todo mundo tava lá meio perdido, eu fui lá e eu fiz o nó. Eu fiz todo mundo andar. Todo mundo subiu na ponte. A ponte não caiu com nenhum. Ela não Então, prendeu por nada. mas isso, não estamos nem falando de escotismo, né? Mas é justamente isso. O que são as comparações, né? Quando eu falo assim, uma educação não formal, não é que alguém falou assim, olha, esse nó funciona para essa situação. Bom, vamos para o próximo nó. Você não fez o nó, então Nós realmente... não sabe. A ideia é justamente você ir lá, olha, isso funciona, tá? A prática da medicina também é desse jeito, Uhum. tá? Você fala assim, olha, você vai passar tal remédio para a pele. Aí você chama o seu doente, olha, vamos passar esse remédio aí. Funcionou, não funcionou? Por isso que a medicina, às vezes, é muito tutorado, né? Você precisa de uma experiência que, às vezes, o próprio livro não vai te dar isso. É. Quantas vezes fala, olha, nessa situação faz isso daqui, que isso aqui Uhum. funciona. Isso é experiência. É. Tá lá na literatura, você faz o que tá, mas você fala assim, para este tipo eu prefiro isso, e para aquilo, né? E isso daí É só experiência, só o tempo te traz.
É ter de certa forma, um senso de bom senso. Sim. Perdão o pleonasmo, mas um senso de bom senso. Mas e assim, desde que você esteja pautado dentro do que, né, é preconizado, tem coisas que são da sua experiência, do seu dia a dia, de coisas que você prefere. Você já usou tal medicamento ou tal medicamento com X, Y pacientes e com aquele, você tem, acho que esse aqui é melhor. Eu acho que esse aqui não é tão bom, ou esse aqui é bom para esse tipo de situação, esse aqui é bom para esse outro tipo de situação. Mas esse tipo de coisa só o tempo te traz. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Acho que foi uma conversa maravilhosa. Aprendemos muito sobre como diversificar, né? Essa ideia de como vai ser o futuro e como era o passado da medicina nesse mundo. Gostaria de agradecer a todos que vieram, vocês dois. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. E é isso. E um muito feliz obrigado. Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenha um ótimo dia.